Meus amigos, falar de um tema muito sério aqui. Eu acho que todos nós que temos um seguidor ou um amigo na vida pessoal fora das redes sociais, a gente tem o dever moral de levar a nossa voz adiante e prestar o apoio à polícia do Rio de Janeiro, ao governador Cláudio Castro, que está comprando uma briga com o Lula e expondo o Lula de maneira correta, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, e também entender que quando o Lula faz essas declarações para defender o Maduro, ou coloca numa reunião super apertada com o Trump, né, presidente da primeira, da maior economia e a maior potência bélica do mundo, você tem 30 minutos com ele, o que você vai tratar? Ele deixa a tarifa de lado, esquece o interesse dos brasileiros e fala de defender o Nicolás Maduro. Quando ele fala em intermediar o conflito entre Estados Unidos e Maduro, o que ele está querendo? Ele está querendo dar uma sobrevida para o Maduro. E eu até entendo o Lula, porque ele está sendo certamente muito pressionado pelo Petro e pelo Maduro a ter essa conduta para tentar frear o Trump. Só que o Trump ainda não nasceu ontem, e muito menos o Marco Rubio. E menos ainda, né, o Pete Hegseth, que é o secretário, não de defesa, mas o secretário de guerra dos Estados Unidos. Tem um relógio aí com uma contagem regressiva rolando, deve faltar uns 13 dias para o maior porta-aviões do mundo chegar à costa da Venezuela, cuja a frota norte-americana já se encontra pertinho, cerca de 10 quilômetros só da fronteira aérea, do espaço aéreo venezuelano. Então você vai entender tudo isso daqui. Eu vou aprofundar com vocês. Infelizmente não dá para trazer todo o material, porque sou eu mesmo que faço, eu que recorto, eu que faço vídeo, eu que jogo aqui no StreamYard que a gente usa, mas pode ter certeza que você vai entender que a questão da segurança que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, o buraco, é muito, mas é muito mais embaixo. Então eu começo aqui com um vídeo que a gente nem sabe mais se é verdade ou se é mentira. Peguei aqui na internet, mas retrata bem o que muito especialista pensa quando vai se combater, né, esses criminosos. Porque eles acreditam que existe uma maneira diferente, que não através de uma agressividade, né, da trocação de tiro, que você vai conseguir segurar um ímpeto desses delinquentes, né? Conseguir pegar uma arma do cara. Imagina você que está me assistindo. Eu falo para você, ó, lá no alto daquele morro tem 40 fuzis. Vai lá, pega para mim, traz daqui para baixo. Mas só que tem uma coisa, você não pode dar um tiro e se você matar alguém também vai ficar muito feio, vou botar você para responder um processo. Como é que você faria? Aqui está o vídeo que os especialistas imaginam como é que seria. Poderiam me dar esse fuzil e os cartuchos? Quero levar os senhores para a delegacia. Por favor. Poderia me dar o fuzil e as munições para que eu possa conduzir vocês até a prisão? Por favor, senhor faccionado. Poderia, por obséquio, entregar seu fuzil e se render pacificamente? Por favor. Poderia me dar o fuzil e as munições para que eu... Isso aqui, gente, é claro que é quase um humor, uma sátira. Mas isso daqui também é a realidade. Eu acredito que tem pessoas que esperam que os nossos policiais se comportem dessa maneira. E aí, eu faço mais uma pergunta para vocês. Tem filho de algum juiz, de algum promotor, de algum deputado, de algum senador que troca tiro, que vai lá e entra nessas comunidades faccionadas dominadas pelo tráfico de drogas? Não tem, né? Será que o filho do Fachin, que é o relator da DPF, que proíbe a polícia do Rio de Janeiro de subir a favela, implementada, né, através de pedido do PSB, Partido Socialista Brasileiro, atual partido político de Flávio Dino e de Marcelo Freixo, será que o Fachin, quando ele dá aquela decisão proibindo a polícia de subir o morro, será que ele faz isso pensando que o filho dele poderia ser um policial? Ou que o filho dele poderia ser um favelado que vive nessa comunidade? Eduardo, mas sem a polícia não tem tiroteio. Não tem tiroteio. Aí vai acontecer o mesmo efeito que aconteceu nos anos 80 com o Leonel Brizola, quando basicamente, né, fotografia muito ampliada, ele fez a mesma coisa. Criou obstáculos para que a polícia pudesse subir as favelas dominadas pelo tráfico de drogas. E aí, concomitantemente com a queda do regime militar, que era símbolo de disciplina, de ordem, você acabou abrindo um novo capítulo do Rio de Janeiro, o capítulo dos tiroteios. Pesquisa aí. Nos anos 70, nos anos 60 não tinha tiroteio. Eduardo não tinha arma, é claro que tinha. O AK-47, fuzil russo, é de 1947.
o M16, né, M4, o AR-15, submetralhadora, MP5, né, dos anos 70. Essas armas estão aí há décadas no mercado. Mas os tiroteios do Rio de Janeiro se iniciaram no final dos anos 80. Se intensificaram nos 90. Por quê? Porque foi dado cada vez mais tranquilidade ao vagabundo. Se você olhar a curva, né, o delta T aqui do tempo, e a curva de conforto do bandido, conforto através de novas legislações, você vai ver que é um absurdo. O bandido, ele tem saidinha, ele tem saidão. No meio do caminho, você tem lei de menor potencial ofensivo, nova lei de fiança, né, medidas cautelares diversas da prisão, uma interpretação totalmente pró-bandido da LEP, a Lei de Execuções Penais, que é dos anos 80, mas cada vez mais, através de uma interpretação mais confortável ao criminoso, ela vai dando mais conforto para essa pessoa. Até o ponto em que aquele que não tem os valores corretos na cabeça, o cara que não está nem aí, né? Se ele vai fazer o bem, se ele vai fazer o mal, se ele vai destruir uma família, se ele vai colocar um viciado, introduzir cocaína no meio daquele seio familiar. A pessoa dessa sem valores nenhum. Essa pessoa que é capaz de colocar uma bala na tua cabeça para pegar o teu celular e sair sorrindo para tomar um sundae, um sorvete, essa pessoa, ela não é um ser irracional. Ela avalia. É a teoria econômica do crime. Ela pensa, olha, estou vendo aqui o meu pai com um ofício humilde, ganhando um salário mínimo. Se eu entrar para a boca ou para a biqueira, eu vou ganhar 4 vezes mais do que meu pai. Se der problema, tem advogado para me defender, tem até político para ir na televisão me defender, tem sursi processual, tem lei de menor potencial ofensivo. Se eu for menor, não vou nem para a cadeia, no máximo 3 anos de fundação casa, depois eu saio. E se for preso, fica tranquilo, tem visita íntima, saidinha, saidão, progressão de regime. Então, quando ele coloca tudo isso daí na balança, ele acaba optando pelo crime. A gente sabe que o crime paga melhor do que um salário mínimo. Mas por que ainda assim pessoas preferem e optam aí pelo salário mínimo? Porque elas têm valor na cabeça. Elas sabem que aquilo dali é errado. Elas sabem que, ao apertar um gatilho na cabeça de um inocente, ele vai estar fazendo um mal. É isso daí que quando a gente fala para vocês, valores judaico-cristãos, a base do mundo ocidental, de mais de 2000 anos, etc. É disso que a gente está falando. É por isso que a esquerda, que protege bandido, ela tem que atacar a igreja. Porque a igreja é um vetor de transmissão desses valores. Você não aprendeu a respeitar os mais velhos? Deixa eu te contar uma coisa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Você sabe que matar é feio? Não matarás. Você sabe que mentir é errado? Não mentirás. Você sabe que eu estou tirando tudo isso daí do Êxodo 20, né? Dos 10 mandamentos. É só para te dar uma pitada de que mesmo você sendo ateu, você vive num mundo em que esses preceitos são básicos para o convívio em sociedade. Senão, fica um matando o outro. Vira um faroeste. Ou melhor, até é errado falar faroeste. Porque no tempo do faroeste, no século XIX, né, quando os Estados Unidos estavam fazendo a sua corrida para o oeste, das 13 colônias em direção lá à Califórnia, passando por Oklahoma, Novo México, Texas, ainda nesse tempo as taxas de homicídio eram melhores do que as atuais taxas que a gente vê no Brasil. Mas isso daí mostra o que é preciso. O bandido, ele não é uma vítima da sociedade que merece uma segunda chance e que, se lhe for ensinado um ofício humilde no presídio, ele vai sair de lá e vai ter um trabalho. Não, não é isso. Um cara que te mata, bota uma bala na tua cabeça e sai sorrindo para tomar um sorvete, esse cara tem um problema mental, de valores. É por isso que quando a igreja entra dentro das cadeias, eles têm os trabalhos de maior sucesso para evitar a reincidência. Por quê? Porque ele ensina o emprego de garçom, de carpinteiro, de motorista de ônibus ou qualquer afim desse? Não. Porque ela faz uma lavagem cerebral na pessoa. A pessoa começa a entender e ela começa a compreender que a atitude que ela fez é errada. E esse vai ser o freio moral na cabeça dela para ela não voltar para a rua e continuar delinquindo. Tem um outro programa muito interessante
que eu conheci junto com Carlos Bolsonaro na pequena cidade de Joaçaba, lá para o oeste catarinense. Juiz Márcio Bragalha, aluno do professor Olavo, conseguia manter a sua carga de processos em dia e, na hora vaga, ele pegava estudantes de direito, que eram assistentes seus, e ia para o presídio tomar a lição para saber se aquele preso havia ou não lido o livro que ele recomendou. É o Instituto da Remissão. Cada 5 dias de leitura, 1 dia reduzido da pena. Eduardo, mas isso daí dá conforto ao bandido. Eu vou te falar. O juiz Bragalha, ele disse que, ao que muitos imaginam, o bandido ele não quer ficar o dia inteiro olhando para o teto. A maioria deles, não a totalidade, por óbvio, fica contente de se ocupar com algo. E aí ele passou a dar obras clássicas. Shakespeare, Crime e Castigo, dentre outras, que o bandido ele ia começar a se enxergar naquele personagem. Depois ele ia entendendo o porquê que a maneira de pensar dele estava errada. O sucesso é total. O juiz Bragalha, como ele é de uma cidade pequena, ele consegue, no seu dia a dia, saber se aqueles bandidos vão retornar para a vara criminal dele. E o índice de recuperação, né, ou melhor, de não reincidência, chega perto de 100%. Essa é a mesma coisa que a igreja faz, através de outro método, né, associado à Bíblia, mas é o mesmo caminho. Então é isso que a gente tem que entender. E como o bandido ele não tem a capacidade de ter remorso, né, de compreender o significado da vida, ele tem que ser isolado da sociedade. Até que ele aprenda. E é isso que Bukele fez. Eu vou continuar aqui, vou dar sequência, já que está dizendo aqui no filme aqui da Rede Globo, eu vou colocar aqui o vídeo de ontem, da abertura do Jornal Nacional, que eu considerei até uma grande evolução, porque eu fiquei surpreendido. Não que eu veja o Jornal Nacional, né? Eu sou igual a você, eu também não assisto essa porcaria, mas a mudança do editorial causa estranheza. Cadê? Aqui está o boné do Lula vira... O Lula não tem nada a ver com isso, né? Vou botar aqui. Calma aí. Ah, vocês não estão vendo a tela, desculpa. Eu tinha posto aqui, Jornal Nacional. Pum, 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 pum. Deixa eu compartilhar a tela primeiro com vocês. Aqui. O Comando Vermelho, dezenas de corpos em... No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que... Repara só, pessoal, primeiro, colocar ali os bandidos enfileirados, muitos deles de cueca. O que aconteceu? As próprias pessoas da comunidade, com ou sem ligação com o tráfico de drogas, não sei, né? Não enxerguei as imagens, mas os relatos, tem até alguns vídeos que já estão vindo à tona, né? São de pessoas que estão tirando a roupa camuflada da vagabundagem. Então o cara ele tombou em combate, só que estava com a roupa camuflada. Porque a roupa camuflada é um apetrecho de guerrilha, te dá vantagem dentro da mata, ainda mais no escuro. Então, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam tirando o uniforme de combate para induzir você ao erro, para você achar que aquilo dali é uma pessoa comum. É um cidadão que estava indo para o trabalho, voltando, ou apenas morando ali na favela. Sabe quem é que faz isso também? O Hamas. Para todos aqueles que seguem o perfil da Embaixada de Israel no Brasil, né, no Instagram é Israel in Brazil, com Z, ou até o... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci agora, o major brasileiro, o Rosenbach, que trabalha lá na IDF. A IDF é a sigla de Forças Armadas de Israel. Eles denunciam, eles mostram esses vídeos. O cara do Hamas está lá na guerrilha, está trocando tiro, está colocando o RPG lá, a bazuca para cima do tanque de Israel, ou para cima de civis, né? Porque eles fazem isso. Quando ele cai, as pessoas tiram a roupa dele. Ou então, no caso específico do Hamas,
muitas das oportunidades, eles já vão para o combate com roupas civis. Você vê, né? O Hamas, ele desfila, tem desfile lá, os caras parecem até um exército, né? Camuflado, roupa, tal, disciplina. Mas quando acontece algum tipo de coisa, eles se travestem, se fantasiam de civis. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também. Se você olhar, deixa eu voltar ali a imagem do começo para você ver. Ação policial contra o Comando Vermelho. Essas pessoas aqui, o Jornal Nacional, por óbvio, e fez muito bem, deixou a imagem com os corpos já cobertos. Mas tem várias imagens que circulam onde os corpos não estão cobertos com esses lençóis. E você vê muitos deles de cueca. Então, foi isso daí, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. Por coincidência, 121 é o artigo do homicídio do Código Penal, né? Agora, se você tem mais ou menos a minha idade, ou nem tanto, né? Mas se você tem aí seus mais de 20 anos de idade, você vai lembrar. Você lembra em 2010, no Rio de Janeiro, teve uma mega operação lá também. Foi uma das maiores operações policiais do Rio. E a bandidagem correu igual rato. Os vagabundos correram iguais. Ratos. E aí você via, acho que eles estavam correndo para a comunidade da Penha, que inclusive é um dos complexos aqui que está no meio dessa operação policial do Rio de Janeiro. Eram facilmente mais de 100 bandidos. Todos armados. Absolutamente todos armados. O Globocop começa a filmar uma estrada de terra, eles fugindo pela mata, porque é o modus operandi dele. A polícia sabe disso. Então, o que a polícia fez aqui? Ela esperou a vagabundagem ir para a mata, e daí, né, com certeza não tem trabalhador ali no meio do mato, àquela hora da noite. Você vai me desculpar. Ainda mais portando arma longa. Arma longa é fuzil, 12, metralhadora, né, até submetralhadora. Então, parabéns para a polícia do Rio de Janeiro, tá, que fez isso daí e conseguiu neutralizar vários bandidos na mata. Depois os moradores começaram a reclamar de que eles tinham que pegar os bandidos na mata e descer. Ora, você vai me desculpar. Eu troco o tiro com dezenas de bandidos, vou me preocupar em largar minha arma para carregar corpo? Você está maluco. Você está maluco que eu vou expor a minha vida a esse perigo. Então a polícia está certa. E se os moradores quisessem, que esperassem, a situação se acalma, a polícia possa garantir, né, no local uma segurança mínima, para que aí você vá lá realmente com o rabecão e tirar os corpos. Rio de Janeiro é complicado até de fazer perícia, gente. Assim, as pessoas que reclamam disso não têm a mínima noção da realidade. Eduardo, você tem noção? Eu tenho noção. Não sou brabo, não fico contando vantagem, né? Tive a minha atividade durante anos na Polícia Federal, mas também muita oportunidade, por exemplo, com o delegado Fabrício Oliveira, comandante do CORE, de entrar dentro do Caveirão e passar perto de algumas comunidades, ou no pé das favelas. Quem é do Rio de Janeiro não tem nem por onde fugir, invariavelmente você vai passar no pé de favela. Linha vermelha, às vezes até assalto, entrar em comunidade. Na Polícia Federal no Rio de Janeiro, uma vez, a nossa equipe da PF trocou tiro com gente lá na Vila Ruth, São João de Meriti. Eu já visitei com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro o Complexo do Alemão, quando começaram ali as UPPs, para ver como é que era. E eu te garanto, é um emprego que a sua mãe não gostaria que você tivesse. Porque a cada 20 metros era um grupo de 3 ou 4 policiais que ficavam suscetíveis a dezenas de possibilidades de tiro. De janelas, né, marquises, lajes, ruas, ruelas. Eu até gravei um vídeo com o Flávio, não sei se está nesse vídeo, mas a gente filma o boot dos colegas policiais, e eles falando, cai à noite, o menor chega no beco, bota só a mão para fora, assim, com a pistola, descarrega o carregador da pistola, corre para dentro da casa. O policial corre atrás, se não tiver sido ferido, né, se não tiver falecido, corre atrás, quando vai entrar na casa que o marginal se emprenhou, o morador fecha a porta e começa a recitar o artigo 5º. A casa é asilo inviolável, nela só podendo entrar mediante dia, né, com autorização judicial ou salvo em flagrante delito ou estado de emergência. Vale para todo mundo, menos para o Jair Bolsonaro, né, que está com a polícia penal dentro da casa dele. Então essa é a realidade. E isso tem que ser dito para que vocês compreendam que não é o policial que é malvadão.
Eu te garanto que se você nunca ouviu esse tipo de argumento que eu estou te contando aqui, você fica surpreso e acaba por me dar razão. Fala, ó, é verdade. De repente eu imaginava que a polícia deveria descer com o corpo, mas não desceu. Vamos continuar aqui no Jornal Nacional. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os Aí o que eu falei, ó. Aí o que eu falei. planos. E avaliou que não poderia participar da operação. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse Olha o Lewandowski ali atrás já incomodado, já quicando. contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Primeiro de tudo, há um notório desconforto. Na sequência desse vídeo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele pede a palavra e começa a falar que não, olha só. O Ricardo Lewandowski, no mesmo dia, disse que não havia sido informado. Então, o que ele fez? Ele falou que o governador Cláudio Castro e as forças policiais de Rio de Janeiro são mentirosas, que não haviam pedido o auxílio das forças federais. E aí o diretor-geral da PF, o Andrei, que provavelmente não combinou com eles, né, diz o contrário. Falou, não, nós fomos avisados. A gente decidiu não entrar. Aí depois o Ricardo Lewandowski vem, dá uma desculpa esfarrapada. Não, é porque o contato tem que ser de alto nível, porque quando uma autoridade, governador fala com governador, secretário fala com secretário, e assim por diante. Ou seja, eu quero saber se o ministro Ricardo Lewandowski vai ser preso, se vão congelar as contas bancárias dele, porque o que ele fez foi uma fake news. E não pediu desculpa, não. Meteu uma outra fake news aí, dizendo que não, as autoridades de alto nível, fala que a autoridade de alto nível, balela. Coisa de quem não quer resolver o problema. Está preocupado o quê? Só com o próprio toba. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. Pego na mentira. Ou talvez até desinformado. Pode acontecer. Mas caberia ter a decência e a honestidade para dizer, olha, errei, não sabia, não chegou na minha mesa, sei lá, estava só no âmbito aqui da Polícia Federal. Mas dessa maneira ficou feio. E eu vou puxar para outro ponto, que é mais importante do que esse, certamente. Por que a Polícia Federal não quis entrar nessa operação? A Polícia Federal tem um COT, tem um CAOP, altamente qualificados. Atuam muito bem com o Novo Cangaço, várias outras atividades criminosas interestaduais e internacionais. Pode ter certeza, na PF tem muito brabo também. E por que não foram implementados nessa operação do Rio de Janeiro? Por que pese haver muita inteligência, 1 ano de investigação e uma mega estrutura para você conseguir, né, pegar os criminosos? O confronto é quase inevitável. E o Lula não quer aparecer na foto tendo que explicar por que morreram 100 anjinhos, que ele sempre fala que são vítimas da sociedade. Ou melhor, essa semana ele disse que são vítimas dos usuários. Que loucura. Mesmo discurso lá do Oruan. Por trás daquela arma tem um ser humano. Fala pro cara que sofreu latrocínio. Por trás daquele celular tinha um pai de família. Por trás daquela caneta tinha um estudante que tem uma mãe, uma irmã. Porque essas são as pessoas que não tiveram opção. O bandido tem a opção. Tanto tem opção que na favela a esmagadoríssima maioria das pessoas são pessoas de bem trabalhadoras. Acorda de manhã cedo e vê como é que é o ritmo lá no pé de uma favela. É todo mundo saindo para trabalhar. Vai de van, vai de moto, vai de ônibus, vai a pé. Dá teu jeito, corre atrás. Mas são pessoas trabalhadoras e honestas. Um pequeno percentual descamba para marginalidade. E quando a gente fala dessas questões todas, a gente está querendo proteger o pobre favelado, que não tem voz,
Não é o deputado do PSOL que fala por ele. O deputado do PSOL fala por traficantes de drogas. A ONG, que tem um nome bonitinho, ela sequestra o discurso. Ela não representa o pobre. Ela não faz nada quando a filha do trabalhador dá um toco, fala um não para o traficante e vão lá e raspam a cabeça dela. Ou quando, de repente, você, sem querer, faz uma propaganda lá pro Bolsonaro ou tá com um panfleto do candidato errado no bolso, te pegam e você toma uma coça, como a gente viu acontecer, inclusive, em São Paulo, em área do PCC. Então, se você realmente quer proteger essas pessoas, você tem que tirar o traficante da vida dela. Você tem que dar um jeito de dar a liberdade a essa pessoa, que não é permitida por conta desses desmandos desses traficantes. E eu te garanto, o mais revoltado com a vagabundagem é esse pobre que mora na favela. É que ele não pode falar. Se ele falar, ele morre. Essa é a pessoa mais revoltada com o bandido. É a pessoa que pretensamente os deputados do PT e do PSOL dizem defender. Não. Você não está defendendo essas pessoas. Você está decretando elas a um futuro de humilhação, de repressão, onde ela nunca vai sair daquela situação calamitosa que ela vive, onde nunca o Estado vai poder chegar com uma escola ou um hospital ali dentro, porque tem que pagar taxa para vagabundo. Ah, Eduardo, você está exagerando. Estou exagerando? Deixa eu mostrar aqui o vídeo acho que eu tenho aqui, do pai da Beyoncé. Não está aqui. Eu vou achar aqui o vídeo Cadê? Eu vou mandar aqui o vídeo do pai da Beyoncé. E aí a gente vê junto aqui. Dele falando por que ele não conseguiu... Aliás, eu postei. Deixa eu abrir aqui no meu X. O pai da Beyoncé falando que ele não conseguiu... Ela gravou na favela e não foi lançado. Por que não foi lançado na favela? Calma aí, tô aqui. Acho que vocês estão acompanhando aí, né? Para baixo, para baixo. Esse aqui. Lula não tem problema para entrar em favelas dominadas pelo tráfico, assim como seu ex-ministro da Justiça e atual ministro da Suprema Corte, Flávio Dino. Por que então a Beyoncé teria? Vamos ver aqui. Ó. In Rio, I got a phone call because I'm not a micromanager, and they're in the projects. I got a phone call because I'm not a micromanager, and they're in the projects. Hood ghetto in Rio, and Sony hadn't paid the gangsters, and they had to be helicoptered out of there. A whole lot you don't know, young man. Esse daí é o pai da Beyoncé falando do porquê que eles não... Por que eles não conseguiram colocar adiante o clipe da Madonna cantando na favela? Porque o tráfico cobrou, eles não quiseram pagar, foram ameaçados, inclusive saíram de lá de helicóptero. Já estou finalizando aqui o Jornal Nacional. Na Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que Teria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. o Estado do Rio e o governo federal anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. Veja agora no Jornal Nacional. Então tá aí. Por que é que você sofre com a violência? E só tem uma violência, não, desculpa, porque violência tem a violência boa, né, da legítima defesa, a violência quando você consegue impedir, né, dar umas pancadas lá, ou às vezes até porque não, né, tem a oportunidade
e mata um estuprador. Eu prefiro 1 milhão de bandidos estupradores presos do que uma mulher estuprada, né? Então, essa é a violência boa, a que repele a má violência. E a única maneira que você tem de reduzir a criminalidade é combatendo-a. Em algum momento vai ser necessário o uso de força. Então, se você é um político que não quer se desgastar com isso, ou então um político que defende os bandidos, você vai ter a conduta igual a do Lula, né? Inclusive, até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá lá. O presidente desiste de falar sobre a operação. Primeira manifestação de Lula sobre morte no Rio de Janeiro estava prevista para a posse de Guilherme Boulos, mas foi abortada, tá? Então, o Lula, o que ele faz? Ele fica se aconselhando com Sidônio, falando com o pessoal lá dos direitos humanos, embalando o produto para dizer o seguinte: o que eu vou falar para enganar a população, para não ficar tão feio parecendo que eu estou defendendo bandido? Então, eles vão criticar a polícia, eles se vitimizam. E o Lula está em silêncio. Ele botou a tropa dele em campo, mas ele mesmo está em silêncio. Vocês podem até reparar. Ali no Jornal Nacional, é que não vai. Não, essa imagem é imagem fechada. Né? Deixa eu voltar aqui pro. Essa aqui é a imagem fechada, mas o Lewandowski e esse aqui, que é o diretor-geral da Polícia Federal, né, o Andrei Rodrigues, onde é que eles estão aqui? Eles estão no famoso cercadinho. Antigamente, você ouvia quem aqui? O presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro ele é autêntico. Ele não tem que se consultar com o marqueteiro. Ele não é fruto de um publicitário que virou bolsonarinho, paz e amor, enganou vocês e conseguiu ser eleito. Ele podia sair de peito aberto e falar com um monte de jornalistas. Todos os jornalistas tinham a oportunidade de sapecar o presidente. Todos os dias. E ainda diziam que o Jair Bolsonaro não era um democrata. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha a verdade ao seu lado. Quando você tem a verdade ao seu lado, você fica confortável para entrar no embate com qualquer pessoa. E se ficar demonstrado que você não tem a verdade ao seu lado, não tem problema. Você não é o rei da verdade, você pode pedir desculpa, pode se corrigir. Qual que é o problema nisso? Nunca critiquei um professor meu por dizer que eu estava errado em alguma coisa. Ou meu pai ou minha mãe. Mas o Lula não. Ele manda sua tropa de choque e fica ali na retaguarda esperando o momento melhor onde ele vai calcular para poder entrar e colocar a cara, ou não colocar. E como é que era no tempo do Bolsonaro? Eu resgatei aqui uma postagem de 2016, de 2021. Teve uma operação lá no Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Morreram 26 vagabundos. Um policial havia falecido. Morreram 26 ou 28, alguma coisa assim. E aí, quando esse caso de repercussão nacional tomou as manchetes de jornais, ou mesmo antes de tomar, lá estava um presidente honesto, digno e sério. Jair Bolsonaro tuitou em 9 de maio de 2021. Ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. Concorda com o presidente Bolsonaro ou não? Se você não chama as coisas pelo nome, você está desprestigiando, no mínimo, aqueles que seguem a lei. E continua lá no tweet. É uma grave ofensa ao povo que, há muito, é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Acho que quem voltou lá foi até o Core, né? Nessa operação. Mas, Eduardo, não adianta, porque enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Eu não acho que é enxugar gelo. Porque se você tirar as pessoas que estão enxugando gelo, não é que o gelo vai derreter. Vai ocorrer um dilúvio. Se o bandido, que já sabe que você está desarmado e rouba o teu carro à luz do dia, se ele souber que a polícia não estará mais nas ruas, ou não estará armada a ponto de poder fazer o seu trabalho de defender a sociedade, vai ser todo dia um salve geral. Lembra de 2006 em São Paulo, no Salve? O maior trânsito da história da cidade de São Paulo. Quando foi aberto esse flanco, onde os bandidos foram mandados para as ruas. Ou você, que é do Espírito Santo, ou outros estados, onde a polícia acabou por ficar aquartelada e não saiu dos quartéis, o que aconteceu na sua cidade? Não tem nem como você sair para trabalhar.
Esse é o nível de conforto desses bandidos. E essa bendita ADPF, chamada ADPF das favelas, que foi relatada pelo ministro Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ela deu tanto conforto aos marginais que eles estão estendendo o seu território. Acompanhe, por favor, no Instagram o delegado Fabrício Oliveira, comandante do CORE. Ele mostra, né, que as barricadas, os trilhos de trem, as demarcações de terras, né, do território da vagabundagem, elas estão se estendendo. Isso está atraindo cada vez mais conflitos, porque às vezes existiam ali passagens, né, na antiga suburbana, Dona Helder Câmara, ou indo para qualquer lado da cidade do Rio de Janeiro, né, às vezes linha vermelha, etc., onde você, teoricamente, podia passar e transitar que, pelo menos naquelas partes ali, não tinha vagabundo. E agora tem. Então está trombando com o policial, está pegando o policial que não é da área, né, principalmente de surpresa, e está levando a óbito muita gente boa. Por quê? Porque eles estão com maior conforto. Lembra que eu falei do Brizola nos anos 80? Cocaína no Rio de Janeiro, muitas foram batizadas com o nome de Brizola. No papelote vinha lá o papelzinho escrito Brizola. Nas letras de funk proibido era cantado, né? Brizola, etc., como referência à cocaína. Talvez em breve a gente vá ter aí alguma coisa com o nome de Lula, se é que já não teve apreensão, né? Carimbo lá do Lula, ou do ministro Edson Fachin. Pode acontecer. A bandidagem é criativa. Tá pintando cabelo de vermelho, né, para ficar igual ao Oruan. Tem gente que considera a opinião do Oruan, né, filho do chefe, né, um dos chefes das drogas do Rio de Janeiro, né, Marcinho VP. Dão espaço para ele. Ah, por trás daquele fuzil tem uma pessoa. Por trás de tudo, sempre há uma pessoa. Só que apenas uma categoria delas consegue atirar num inocente. Consegue fazer o que esses vagabundos, traficantes de droga fazem. Talvez o Oruan ele não sinta isso na pele, porque ele é benquisto, porque ele é filho de um desses bandidos. E aí fica difícil de você conseguir perceber. Mas eu garanto, os moradores das favelas, o que eles mais queriam é ter liberdade de ir e vir. Não se preocupar, né, de, como eu falei, né, uma menininha bonitinha, que de repente se envolveu com alguém, olhou para o lado, pum, raspa a cabeça, ou você é espancado por qualquer coisa, ou morre por causa de dívida de R$5. Muitas favelas são zoadas. Depende muito da facção também. É verdade. Mas o ideal é que o sistema tenha, né, a possibilidade de que todos os favelados lá do Rio de Janeiro tenham minimamente um padrão de vida das pessoas das áreas onde não são dominadas pelos traficantes. Então, nesse atual regime, né, que a gente está vivendo, nesse atual sistema que a gente está vivendo, onde existe muito conforto, até para ONGs, né, para outros serem porta-vozes dos traficantes, essa batalha se acirra. É por isso que eu estou falando, eu me sinto responsável aqui. Eu no Instagram, acho que estou com uns 7 milhões de seguidores. Se você não é meu seguidor aqui no YouTube, se inscreva aí no canal. Eu estava com 1 milhão e alguma coisa. Deus quiser, daqui a pouco chega a 2 milhões. Mais 3 milhões e tanto lá no Facebook, mais outros 3 milhões no X. Eu tenho a responsabilidade de colocar aqui adiante, né, essas versões que vocês não vão escutar nos grandes veículos de comunicação, mas que representam a verdade. Falando em verdade, vou trazer um pouquinho para vocês aqui a realidade do Rio de Janeiro. E essa daqui é bem realidade mesmo, porque essa favela aqui, o Morro dos Macacos, é pertinho lá de casa. Cresci no Rio de Janeiro, na rua Dona Maria 71, lá no condomínio Sans Pena. Boa parte da minha infância, da minha adolescência, até o início da vida adulta. E lá você dá de frente, né? Para um lado você tem Mangueira, né? Mangueira, Macaco, acho que Sampaio, Andaraí. Aí para o outro lado lá é Borel, Formiga. Aí mais para frente aqui tem Salgueiro, Turano, onde tem a faculdade Estácio. A menina foi baleada até hoje, coitada, tetraplégica. Então a Tijuca ela é um vale cercado de morros. E todos esses morros com favela. Essa daqui, as imagens que eu vou mostrar para vocês, é a imagem que vai abrir para o vídeo do Batata. É que eu quero que vocês conheçam o Batata, para que vocês que vão ver pela primeira vez não achem que ele é um cara garganta. Deixa eu ver se é esse daqui. É um vídeo que se tornou viral de 2007, uma operação no Morro dos Macacos, quando começou ali
a internet. E o Batata está usando uma Madsen, uma arma muito potente. Então isso aí é o Batata, esse vídeo é de 2007, tá, pessoal? Ele aí, vai atravessar. Vai! Bora! Para segurar, para dar tiro para ele. Eles mandam um tiro ali na rua e ele conseguiu segurar para deixar. Vai! Segura! Dá tiro! O vídeo é um pouco longo, vou parar daqui a pouco. Se não me engano, aí no meio aí tem o Ferreirinha. Vai levantar? Vou falar com ele. E aí vai descer. Joga granada. Isso quase foi ter quase. Formador, cara! Granada! Sai, maluco! Granada! Olha só o problema. 3 policiais descendo, carregando o corpo. E aí o que eles vão fazer? Para tirar um corpo, tá? Você tem então ali, ó, tem uns 3, 4, 5, do outro lado tem pelo menos 6 policiais mobilizados para levar um corpo fora ali da favela. E aí eles vão ter que, mais uma vez, né, mandar tiro para o lado dos traficantes para garantir a segurança dos colegas que vão descer com o corpo. Eu abri aqui é para abrir geral aí. Vamos preparar aí. Esse daí é o Batata, né? Vocês vão ver agora no próximo vídeo, né, um podcast lá do Fala Glauber, ele falando. Não, ele deixa ele pegar com ele aí. Vou esperar, quando eu falar já, hein? Vai começar, hein? Vai ver! Vai! Uma blazer ali dentro do carro, todo machado. Os caras são muito legais. Abre aí! Aqui, ó. Aí o Batata. Às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, Eduardo, mas o cara. Pô, o cara tá dando tiro ali para tudo quanto é lado, aquela arma ali, que é arma de guerra. Primeiro que o Rio de Janeiro tá em guerra, né? Aliás, o Brasil inteiro tá em guerra. Faz muito tempo. E isso daí me lembra uma vez, né? A gente foi lá no Rio de Janeiro, um alvo nosso de São Paulo fugiu para o Rio de Janeiro, a gente rastreou sem parar dele. Achamos uma familiar dele dentro da favela, e aí nós fomos lá para cumprir o mandado de prisão e também tinha mandado de busca e apreensão para casa. E aí quando eu cheguei na PF, lá em Nova Iguaçu, eu estava trazendo uma submetralhadora de São Paulo, uma MP5, 9mm, arma ideal para combate urbano, porque não precisa ser de longa distância, e tem essa questão de você também não dar um tiro e ter, né, a letalidade que tem um fuzil que pode ultrapassar de 3 km de distância. Então, quando eu cheguei na delegacia, um colega olhou e falou: "Ih, Bolsonaro, você vai subir com essa favela aqui? Quer dizer, você vai subir com essa arma aí o morro?" Falou: "Melhor trocar, cara. Cara, passa ele na casa de armas ali, pega um fuzil, pelo menos um 5.56. Né? A Polícia Federal tinha ao menos, né, não sei como é que ficou isso, mas um tempo ali a HK, alemã, HK queria parar de fornecer material para a Polícia Federal, porque disse que o assassinato da Marielle Franco foi utilizando uma MP5, uma rajada. Enfim, meu Deus, dá até a preguiça de comentar esse tipo de coisa. Mas, voltando aqui à nossa história, peguei o 5.56, porque ele falou que se você ficar com a MP5, como é um calibre fraco, 9mm, o bandido do outro lado ele não vai te respeitar, ele vai ficar dali bancando e trocando tiro contigo.
Então é preciso de um calibre forte. Então, muito provavelmente por isso, né, que o Batata ali nessas imagens, ele está usando aquela Madsen. Eu nem sei que calibre é aquele negócio ali absurdo, mas pelo menos um 762 deve ser. E eu vou trazer agora aqui no podcast Fala Glauber, que é muito conhecido do pessoal do meio da polícia, e o Batata, ele falando da questão do crime organizado poder descer e dominar o asfalto. E muita gente critica a polícia, né? Diz, a polícia não prende porque não quer. Tá vendo aí, ó, quando a polícia quer, ela faz o serviço dela, etc. Eu vou concordar em parte. Quando a polícia quer, ela faz o serviço dela. Mas quem disse que deixam a polícia fazê-lo? Você arriscaria fazer parte de um operativo desse, onde morrem mais de 100 vagabundos? Depois uma parte da imprensa dá voz para Oruan, para amigo de direitos humanos. Aí vai lá Marcelo Freixo lamenta, vai pessoal do PT, PCdoB, pessoal, vai lá, né, deixar rosa lá como se os caras fossem as melhores coisas do mundo. Ninguém leva um para casa, né? Para o seu gabinete. Correndo o risco você de, nessa operação, trocando tiro, você mata o cara, de repente você vai tomar um homicídio doloso nas costas, mais de 10 anos de cadeia, ou vai acontecer igual o Carandiru, né? Que foi igual ao 8 de janeiro, né? Condenações por leva. Quem está no primeiro andar é 100 anos, quem foi para o segundo andar é 150 anos, quem estava no terceiro andar é X anos e assim por diante. Ou será que é quase o natural você cruzar o braço? Então essas pessoas, elas são heróis que no mínimo merecem nosso respeito. O cara que entra na polícia, ele sabe que ele não vai ficar milionário, que ele não vai enricar na polícia. Mas ele quer ter, pelo menos, a satisfação pessoal e profissional de ter o seu trabalho reconhecido. E eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando, né, uma sociedade civilizada, você vê que existe um respeito para com o militar que vai para a guerra ou o policial que bota a cara na rua. Você vai ver na Disneylândia, você vai lá ver um show da baleia Shamu, SeaWorld. Acontece a todo momento. Antes de você chegar lá, o que acontece? Antes de começar o show, silêncio, todo mundo sentado. Você é militar da ativa das Forças Armadas, ou policial da ativa, etc., ou veterano de guerra, por favor, levante-se. O cara levanta. Queria pedir uma salva de palmas e agradecer pelos serviços prestados a esses heróis nacionais. Todo mundo bate palma. É isso que o cara quer. Ele sabe que ele não vai ter uma Porsche Carrera, uma Ferrari na porta da casa dele. Ou que ele vai morar numa baita mansão. Mas você tem que dar dignidade para aquela pessoa, uma maneira dele sustentar sua família, ter uma vida digna, confortável minimamente, e o apoio da sociedade, que é pela qual ele se arrisca todo dia. Vamos lá colocar aqui o vídeo do Fala Glauber. Se descer todos os caras do Complexo do Alemão, descer todos os caras, não sei da onde, eles tomam 16. Toma nada. Não toma, pô. Não toma. Eu visto azul, eu boto o pé no chão, toma nada. Não. Ele está falando do visto azul, né? Ele está falando que eu sou policial militar do Rio de Janeiro. E ele está falando que o bandido que descer a favela para tomar, né, a cidade, ele está falando que não toma. Toma. 10 homens e 10 merdas diferentes, meu irmão. Eu tenho 24 anos que troco tiro nisso aqui. Quantos anos aqueles garotos têm que trocar tiro? Eles são obrigados a reformar, morrem todo dia igual rato. Qual a diferença que tem de mim para um garoto de 13 anos com um fuzil pendurado no pescoço? Essa é a diferença. E isso é muita. É muita. Por isso que nós entramos dentro de uma comunidade com 10 homens, com diferença de 50 homens lá dentro. E nós entramos, Glauber. E nós vamos lá, pô. Por que a gente vai lá? Porque nós somos melhores, somos menos. É nós, é a gente que entra no TCP, é a gente que entra no CV, é a gente que entra na milícia. Está falando aqui das facções, né? CV, o Comando Vermelho, TCP, terceiro Comando Puro, milícia. A gente entra em qualquer lugar, pô. Eles não. E a gente está acostumado com a desvantagem da guerra. Sabe qual é a nossa desvantagem da guerra, Glauber? Eles ficam entrincheirados dentro de um buraco, feito um rato, dando tiro, pô. Aí não morre, Glauber. Se botar 10 homens meus, vai botar 100 deles. Eles não vão subir ninguém. Porque se tu me dá um 762 com 10 carregador, numa rua não passa nem rato. Não passa.
vai passar nem rato. Quando a polícia quer, eles conseguem resolver. O que nós temos que fazer é o quê? É dar a possibilidade que eles possam resolver. Como é que a gente faz isso? Permitindo que eles possam operar sem o risco de depois ir para a cadeia. É o que o Bukele fez também, né? Prendeu o bandido, não deixa sair. O que o Bukele fez em El Salvador? Além do que eu já estou falando ali, vocês já viram alguns vídeos meus do YouTube e no Instagram. Ele dobrou o salário dos policiais, ele dobrou o efetivo policial e botou o pessoal na rua com a retaguarda. Qual é a retaguarda que ele criou lá? São duas coisas: estado de exceção e plano de controle territorial. Como é que ele fez isso? Legislação aprovada no Congresso. Se o Jair Bolsonaro tiver um Congresso com a maioria governista, ele faz isso acontecer. É o que o presidente Bolsonaro sempre falava de retaguarda jurídica. Então, o Bukele ele atacou o tráfico de drogas, mas não é o principal problema ali de El Salvador, era mais a extorsão, a atividade dos chamados pandilheiros, que são as gangues que se formaram, principalmente nos anos 80 nos Estados Unidos, e nos anos 90 os Estados Unidos mandou de volta para El Salvador, dizendo que era só dar uma segunda chance que tudo ia ficar bem, direitos humanos, patati, patatá, patatá. Aí surgiram as maras, as gangues, MS-18, barbarizando. El Salvador tem uma lei igualzinha do Brasil de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos esses mesmos problemas aí que eu falei do conforto e segurança legislativa para o bandido, né? Reduzir o risco dele na atividade criminosa e fazer com que essa atividade seja mais sedutora. O Bukele fez o contrário. Falou: quer entrar no crime? Tu vai pagar uma pena muito alta, tu vai apodrecer na cadeia. Essa que é a diferença. Mas o Bukele só pôde fazer isso quando ele conseguiu maioria no Congresso. Primeiro, o Bukele ele fez o partido dele, que se chama Nuevas Ideias. Ele quase não consegue ser candidato a presidente. Ele era prefeito da capital de São Salvador, tinha que ter um partido, né? Era de um partido mais à esquerda, né? Tradicionalmente mais à esquerda. Depois, criou o partido dele, Nuevas Ideias. O Milei criou La Libertad Avança. Na Espanha, foi criado o Vox. Em Portugal, em 2015, o Chega. Então precisa haver um partido realmente identificado com a direita, identificado com essas bandeiras. Que não trate tudo no balcão de negócios, como se tudo fosse relativo. Não, existem, né, medidas que não são relativas, que não são flexíveis. E que a gente vai bater o pé até a gente conseguir vencer. Essa da segurança pública é uma delas. E aí o Bukele, eleito em 2019, começou a ser bloqueado pela Suprema Corte. 2021, lá a cada 2 anos tem eleição para o Legislativo. Em 2021, fez 64 dos 84 deputados federais. Lembrando que lá não tem Câmara e Senado, só tem a Câmara, é unicameral. Fez esmagadora maioria. No primeiro dia, fez impeachment dos 5 ministros do STF de El Salvador, mais o PGR, que eram aquelas pessoas que estavam bloqueando o Bukele nas suas medidas. Colocou, né, obviamente, juízes mais alinhados com eles, um fiscal geral, né, que é o nome que se dá lá, o PGR, mais alinhado com a ideologia dele. Congresso nem se fala. Tá aí. Ah, mas El Salvador é pequeno. E quantos países pequenos você conhece que não são uma desgraça em matéria criminal? Isso não tem nada a ver com o país ser grande ou pequeno. Eu tenho certeza que o pessoal de El Salvador olha para o Brasil e fala: meu amigo, com esse PIB do Brasil, com essa quantidade de recurso natural, com esses mais de 200 milhões aí de mercado consumidor, ia ser muito mais fácil de fazer esse milagre da segurança que aconteceu aqui em El Salvador. Depende da sua perspectiva. Se você enxerga com olhos de perdedor ou se você tem uma visão positiva. Porque se El Salvador conseguiu, você, por favor, não tente me convencer de que o Brasil não consegue fazê-lo. Não coloque o brasileiro numa condição de vira-lata inferior ao que muitos já fazem, né, do americano, mas também do El Salvadorenho. Nós não somos piores seres de segunda... Porque às vezes tem isso, né? Ah, Eduardo, você fala em armar o cidadão de bem, compara com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos o povo tem educação, tem cultura. Tá, então você está querendo dizer que o brasileiro é sub-raça? Porque se você for ver o Paraguai, tem índices de criminalidade muito melhores que o do Brasil. É o segundo melhor país da América Latina, pelo menos há um tempo atrás era, quando eu li os livros do Bené Barbosa, e em números de homicídio. E o problema do Paraguai
do armado Paraguai, onde é que vai explodir a criminalidade? É na fronteira com o desarmado Brasil. E aí, quem é que deu certo? O Paraguai deve estar ali na faixa dos 6, 7 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, talvez até menos do que isso. Então fica aqui o recado do Batata. Saudade do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus quiser, retornará. Eu vi um vídeo esses dias do filho do Trump, do Eric Trump, dizendo, né, que quando o pai dele estava lá sendo julgado nos tribunais, ele dizia, né, não, pai, a gente vai voltar, a gente vai voltar. A gente não sabe como nem quando, mas Trump falando para ele, né? Mas a gente vai voltar. E Deus quiser, nós também voltaremos. Obrigado a todos vocês. Se não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda para o maior número de pessoas possível. Essa daí é que é a nossa força, para poder mostrar para todo mundo aquilo que você não vai ver na Rede Globo. Um abraço, fique com Deus.